Olha só como o rádio não morreu, olha só como tem muita coisa para fazer no rádio. Você levou uma fibra ótica, sei lá, você tem um backbone de 10 quilômetros, você passou por uma estrada por 10 quilômetros para atender uma vila de casas. Se aquilo ali romper, você tem um backup em funcionamento no rádio. Entendi. É um jeito diferente de você fazer a coisa. Aí você está usando rádio. Rádio Picatinny, 5.8, esses rádios aí, Microtik, 5.8, 2.4. Geralmente 5.8, né, que tem uma largura de banda maior. Entendi. E dá para montar um provedor na fibra recebendo internet do rádio? No rádio? Foi o que eu estava explicando anteriormente. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Milionários do Telecom, segunda temporada. Eu sou a Thaís Aide. E eu me chamo Alan Caldas. Eu ensino você a montar um provedor de internet do zero. Sou professor de telecomunicações, trabalho com isso há 16 anos e sou autor do programa de treinamento Milionários da Telecom. É um curso online digital, uma mentoria digital que eu ensino você a montar um provedor de internet e ganhar dinheiro todo mês. É isso aí, colocar dinheiro no bolso. E é um cara polêmico, vocês vão ver que é um cara polêmico. Não. Hoje o assunto é relacionado à rádio. Ah, show de bola. Show de bola, né? Me diz uma coisa, você acha que ainda vale a pena montar um provedor de internet no rádio? Olha, vamos lá. A fibra tomou conta da coisa. Aí tem muito aluno até que me procura e fala assim, Alan, quero montar um provedor em área rural. O que você acha? Acho maneiro. Vou montar no rádio. A questão é o seguinte, não é que o cara vai montar no rádio ou vai montar na fibra. Não é assim simplesmente uma escolha. A questão é que você tem que colocar no papel os custos do projeto que você vai fazer. Por exemplo, você está numa área rural e você quer atender uma pequena vila. Certo. Que tenha, sei lá, 10 casas nessa vila. 10 casas próximas uma das outras. Nessa vilazinha, com 10 casas próximas uma das outras, você pode colocar um link no alto do morro, de rádio, e descer na fibra ótica. Lá embaixo você bota um switch e atende as 10 casas no cabo de rede. Legal. Então é um provedor que instalou um rádio, instalou fibra, e instalou cabo de rede. Ele usou as 3 tecnologias. Ah, Alan, mas eu vou vender para uma casa lá longe, numa fazenda, e uma outra mais longe ainda em outra fazenda. Aí, nesse caso, você vai usar um ponto a ponto no rádio. Porém, você tem que tomar cuidado, porque às vezes o preço do enlace do rádio, sei lá, você pega, por exemplo, um par de nanobin. É um tipo de rádio que existe, chamado nanobin. Certo. Um par. Deixa eu ver aqui rapidinho. Durante o programa mesmo, como é que é? Como é que diz o Igor? Não, o programa é gravado, mas é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Como é que é? Mas é ao vivo ou é gravado? Não, a gente está ao vivo nesse momento gravando. É porque eu vou entrar aqui no Mercado Livre e ver rapidamente o preço de uma nanobin. Sem problemas. Eu não sabia que isso estava no roteiro. Deveria, como é que é, ter me preparado. Enquanto isso, se você ainda não é inscrito no canal, o que eu duvido, mas se você não é inscrito, se inscreva. E se você for aluno do Alan, deixa aqui o seu nome e a cidade de onde você está falando, para a gente poder mandar um beijo no próximo podcast. Obrigado. Então, vamos lá. Ó, eu vi aqui, o Bicti Power Beam. Certo. 2.199. Então, por exemplo, 2.199 é o par de rádios. Você pode ter também ter um custo das torres que você vai botar. Você tem que somar tudo isso e quanto custa passar a fibra do teu POP até o local que você quer atender. Às vezes, na fibra é mais barato. Entendi. Então, em que casos que você recomenda, assim? Eu recomendo que você que está avaliando essa possibilidade comece a entender que cada caso você vai ter que colocar na planilha e ver qual que vale a pena na fibra, qual que vale a pena no rádio. Muitos casos vale a pena na fibra. Entendi.
E você que é um cara experiente, aí, vivido, foi dono de provedor... Tive mais de 200 enlaces no rádio, tá? Fui especialista em instalar rádio. É? Tenho muitos vídeos no meu canal dos pops de rádio que eu fazia. Que legal. Você teve problema com... Muitos problemas. Mas qual era a pergunta? Não, eu ia perguntar pra você se você acha que vale a pena comprar link dedicado no rádio. Vale a pena. Vale a pena comprar link dedicado no rádio e funciona bem sim. Eu não vejo nenhum problema nisso, não. Se puder você comprar um link na fibra, é melhor. É bem melhor, tá? Por quê? O link na fibra ótica ele é mais estável, ele não tem variação de interferência. Entendi. Por mais que hoje em dia as capacidades do rádio estejam boas, um link na fibra é sempre uma fibra. Você tem uma capacidade enorme. Se você botou 2 GB de 10 GB, você chega até 10 GB de internet. É uma velocidade absurda de internet. Entendi. Mas em que momento você acha que usa o rádio como backup, assim? Então, é uma boa pergunta. Você pode, por exemplo, vamos supor que você tem uma vila rural de 30 casas. Certo. Você levou uma fibra ótica até lá, chegou lá, você montou um POP, botou um OLT, pom, e está atendendo as 30 casas na fibra. 100% FTTH. Desculpa. E aí, o que acontece? Você pode fazer um backup no rádio. Legal. Porque se aquela fibra romper, o rádio entra em funcionamento. Então, o que acontece? Olha só como o rádio não morreu, olha só como tem muita coisa para fazer no rádio. Você levou uma fibra ótica, sei lá, você tem um backbone de 10 quilômetros, você passou por uma estrada por 10 quilômetros para atender uma vila de casas. Se aquilo ali romper, você tem um backup em funcionamento no rádio. Entendi. É um jeito diferente de você fazer a coisa. Aí você está usando rádio. Rádio Picatinny, 5.8, esses rádios aí, Microtik, 5.8, 2.4. Geralmente 5.8, né, que tem uma largura de banda maior. Entendi. E dá para montar um provedor na fibra recebendo internet do rádio? No rádio? Foi o que eu estava explicando anteriormente. Você pode, por exemplo, montar um provedor totalmente na fibra, mas você não precisa levar a fibra até lá. Você pode chegar lá no rádio. Você tem um POP principal. Exemplo, você tem um POP principal. Esse POP principal tem um link de internet dedicado. Aí você atende uma determinada região. Você pode transportar isso no rádio e no outro lado, sei lá, 5 quilômetros depois, você desce no rádio e você desce na fibra. Você atende a galera na fibra, mas recebeu o link dedicado no rádio. Isso é uma coisa que você está me assistindo pode fazer. No curso Milionários da Telecom, eu tenho um módulo que eu ensino tudo sobre rádio. Caramba, é um módulo inteiro só sobre rádio? É, um módulo inteiro sobre rádio. Não tem como ficar dúvida. A pessoa vai aprender a fazer, né? A pessoa vai aprender a colocar isso numa planilha e saber qual é o custo. Pô, nesse caso vale a pena no rádio, nesse caso vale a pena na fibra. Entendi. Aí você, é o famoso depende que você fala, né? Sim, depende do projeto. Agora, tá caindo em desuso o rádio. Não posso dizer que... Ah, entendi. Não posso dizer que... Como é que é? Que é um negócio recorrente, né? Não. A maioria vai montar um provedor na fibra ótica, fibra. vai trabalhar com FTTH, link dedicado, entendeu? A maioria vai trabalhar dessa forma. Mas a internet no rádio, ela é ruim? Ela é menos eficaz? Cara, eu tive muitos enlaces de rádio. Muito. Eu comecei o meu provedor no rádio. E eu tive muitos clientes empresariais no rádio. E assim, a rádio funciona muito bem. Só que quando você tem uma quantidade de enlaces muito grandes, é muito complicado, é muito problemático. Entendi. E ainda falando desse assunto de rádio, me diz um negócio, Alan. Qual que é a diferença de um rádio micro-ondas e um rádio de frequência aberta? Essa eu quero saber. Micro-ondas de fazer comida? Não. Micro-ondas que esquenta? Como Vamos é que lá. é assim? Não é isso. O rádio micro-ondas, todo rádio é, de certa forma, micro-ondas. Só que há-se no jargão de telecom um certo apelido. Você está usando um rádio micro-ondas. É quando você compra um rádio profissional que não usa as frequências abertas. O 5.8, que é o que você, roteador 5.8, a frequência 5.8, Certo. que você usa na sua casa,
tanto o 5.8 quanto o 2.4, são frequências que são chamado radiação restrita. Você pode usar ela à vontade. Não precisa de autorização, não precisa de reserva. Entrava na minha próxima pergunta, se precisava legalizar o rádio Vou te explicar. micro-ondas. O rádio micro-ondas, que ele tem frequências específicas, por exemplo, um rádio de 10 gigas, 10 gigahertz, um rádio de 24 gigas, um rádio de 6 gigas. Essas frequências, que é chamado frequência licenciada, essas frequências você precisa de uma autorização da Anatel para usar. E esses rádios são rádios mais caros, específicos. Geralmente é uma antena de radome, geralmente é um hardware mais caro, porque ele vem com uma portadora muito cara, né? Entendi. Ele tem mais equipamento eletrônico. Esse rádio micro-ondas é uma fibra ótica no ar, vamos botar assim. Nas nuvens. Não, dá muito problema. Agora, tem um outro detalhe. Não, eu falei que ele é um cara polêmico. Dá muito problema. Não, dá muito problema também. Você tem um rádio, você tem uma ponta A, uma ponta B. Você tem, por exemplo, um rádio de 6 gigas, que é um rádio que vai muito longe. Você pode, por exemplo, fechar um enlace de 40 quilômetros num rádio de 6 gigas. Você precisa fazer o licenciamento desse enlace na Anatel. E você precisa ter a licença SCM. O que é essa SCM? Serviço de Comunicação Multimídia. Existem 2 tipos de licença da Anatel. Todo provedor tem que ter licença da Anatel. Ou a dispensa de autorização, ou a licença SCM. E aí, o que acontece? Quando você instala um enlace micro-ondas, você precisa registrar o enlace na Anatel e fazer o licenciamento da estação. Senão é ilegal. Tanto da ponta A quanto da ponta B, senão é ilegal. Eu, por exemplo, quando eu fui fiscalizado pela Anatel, e aí o fiscal combinou comigo de dia tal, hora tal no POP, eu fui lá correndo e tirei o rádio micro-ondas de lá. Para o fiscal não ver. Aí quando o fiscal virou as costas, eu fui lá e botei o rádio micro-ondas de novo. Mas é um cara de pau, tô falando. Por quê? Porque eu sabia que a presença do rádio micro-ondas no POP faria... Não ia dar merda. Faria com que ele exigisse que eu tivesse a licença daquele rádio micro-ondas. O licenciamento daquele rádio micro-ondas. Aí eu já tirei para não me causar problemas. Entendi. E deu certo. Eu acho que você comentou agora, mas eu queria que você frisasse bem, se você chegou a falar, qual rádio que se usa para colocar no POP? Então, os tipos de rádios que você pode usar no POP é um rádio micro-ondas, são rádios caros. Que você estava 25, falando. 30, 40, 50 mil reais. Ô, louco! No rádio. Os micro-ondas, tá? São caros assim mesmo. Não é carinho, não, é caro. Bem caro. Caro com vontade. 40 mil num rádio micro-ondas, beleza. Ou você pode usar esses rádios aí da Ubiquiti, que é igual o que eu vi agora no celular. Por exemplo, tem um modelo aqui interessante, ó. Ubiquiti Power Beam, 450 megas, 2.199. Tem um outro Ubiquiti aqui, Air Max, 5 gigas, 459. 499. 500 pratas o rádio. Com 2 antenas, você monta um enlace. Entendi. Entendeu? Então, assim, você pode comprar esse rádio. Vende da Microtik também. Existem os modelos da Microtik. Entendi. Então, assim, é um rádio caro, né? Muito? Aí tem que ver qual é o projeto que você vai fazer. No curso Milionários da Telecom, eu tenho um módulo dedicado que eu explico só sobre rádio. Explico o que é visada limpa, como é que aluga o POP de rádio, legal. como é que eu monto a torre de rádio. Legal. É pouco acessado. Hoje em dia a galera se interessa pouco por isso. Imagino, porque tem a fibra, né? Só que você tem que lembrar o seguinte, tá? E quem está me assistindo, isso é importante para você, vale até um corte disso aí para o Nutella. O que acontece? Você que vai montar um provedor, às vezes você precisa ir buscar o link dedicado num local difícil. E a busca do link dedicado num local difícil envolve
várias torres repetidoras de rádio. Então, sei lá, você tem uma cidade do interior e uma cidade grande. Aí você precisa pegar o link na cidade grande e levar para a cidade do interior. E isso envolve 3 enlaces de repetição. Vamos supor que você compra esse Power Beam aqui para atravessar, sei lá, 40 quilômetros. Aí tu pega 40, divide por 3. Então, você vai fazer 3 enlaces de 13 quilômetros. Entendi. Alan, mas 40 quilômetros eu consigo fazer direto no rádio? Consegue, se você tiver uma visada limpa. Mas nem sempre tem visada limpa. O que é a visada limpa? É quando eu vejo você sem nenhum obstáculo na frente. Se eu vejo você através do microfone, você não está me vendo, né? Aí a visada está obstruída. Quando eu vejo você limpo, sem nada, aí é uma visada limpa. Todo mundo que vai trabalhar com rádio envolve fazer enlaces com visadas limpas. A visada limpa se aplica tanto para a rádio BIC-T, frequência aberta, né, que é 5.8, 2.4, quanto os rádios micro-ondas. E existe uma outra coisa também chamada zona de Fresnel. A zona de Fresnel é o quanto no meio do enlace tem que se ter uma abertura. Não adianta, por exemplo, a visada está limpa, mas tem um pouquinho de obstrução em ambas as partes. Porque o rádio ele não é um laser, ele não vai reto. O sinal magnético ele se espalha no espectral. Ele se espalha no espectral e depois afunila. Então, o que acontece? Existe essa zona de Fresnel que você, de certa forma, tem que respeitar. Não é um laser, não. Você joga o laser vai retinho, pega do outro lado. Até existia no passado tecnologias de transmissão de dados no laser aéreo. Olha. Existia. Mas isso pouco deu certo, porque não funcionava bem. Mas eu já cheguei a ver equipamentos em funcionamento disso. Já, no laser. O que mais deu certo é rádio. Agora, o rádio, se você aumenta a potência e o ganho da antena, você pode, mesmo com uma visada obstruída, fechar um enlace. Entendi. Lembrando que os enlaces têm níveis de sinais. Então, por exemplo, você que está me assistindo, você monta um enlace. O nível de sinal é em dB. dB é uma escala logarítmica. O nível de sinal é em dB. Quanto mais próximo de zero, melhor o sinal. Então, você foi lá e fez um enlace no rádio. O enlace está com sinal menos 20. É um enlace com excelente sinal. O enlace está menos 70, é um enlace com sinal ruim. Menos 50 é um mediano. Todos os enlaces que eu entregava tinha que ficar pelo menos em menos 50. Tanto é que ele tem até um gráficozinho no BIC-T que mostra se o sinal está bom, se o sinal está ruim. Legal. E dá para medir isso. Dá para você medir. O próprio softwarezinho. O que eu estou falando é algo conceitual. Na prática, a galera não vê muito isso. Sim. E porque, que nem você falou, né? A galera não usa mais tanto tenho usado pouco, eu tenho falado mais de fibra, né? Eu tenho falado mais de parada de pegada de fibra. A fibra é melhor, né? Né, cara? A fibra não tem dúvida. Aí eu falei do sinal. Vamos supor que você faz um enlace, sei lá, você foi pegar um link dedicado numa cidade próxima. Aí, o negócio fica a 35 quilômetros de distância. Você usou um Power Beam desse que não deu muito certo. Tá. Aí, pum, botou um enlace. O sinal deu menos 68, que é um enlace apertado, é um nível de sinal apertado. Entendi. Não é bom, mas funciona. Lembrando também que quanto pior o nível de sinal, a faixa da largura de banda diminui. Você teria, por exemplo, 100 megas, ou 450 megas, ou 1 giga passando. Se o sinal tivesse adequado, menos 20, quando você tem um sinal menos 68, menos 60, menos 65, você diminui essa largura de banda. Mas menos 68, você entregou um enlace, está passando 20 megas. Aí o que acontece? Você botou em produção, está usando. Nessa que você está usando, chove. A chuva, ela interfere um pouco no sinal. Aí choveu, esse menos 68 vira menos 75. Então, uma largura de banda que você tinha de 20 megas, de 30 megas, que já estava no talo, quando chove, ele diminui para 20, 15 megas. Aí você passa a ter internet lenta e começa a não entender o porquê.
Então, há de se ter um cuidado com esse tipo de entrega, quando você entrega. Por isso que, às vezes, em vez de fazer um enlace longo, é melhor fazer várias repetições. Entendi. Eu já tive no passado, já cheguei a repetir 4 vezes. Caramba. Teleporto, São Cristóvão, Morro do Tuiuti, Cascadura. Olha quantos enlaces. Caramba. Já cheguei a fazer Teleporto, Ramos, Caxias, Morro do Pilar, por exemplo. Eu já fiz, por exemplo, Teleporto, Ramos, Caxias. Caxias eu fiz um enlace passando por cima da Baía de Guanabara para Itaboraí, 50 quilômetros. Eu fiz um enlace uma vez de 50 quilômetros por cima da Baía de Guanabara. É muita coisa. Foi um enlace maneiro, com antenão, né? Um antenão de 90, da Tio Flex que tinha na época. Um antenão. Meu pai jogou fora essas antenas, fiquei puto com ele. Ele jogou. Ele Poxa vendeu, vida. ele vendeu um terreno que eu guardava essa bagulhada velha, ele jogou fora. Tinha valor sentimental, né? Tinha. Poxa Ai, vida. nem me lembro, quero nem lembrar. Não, vamos mudar de assunto. Você estava falando do rádio que coloca no pop. É o mesmo rádio que coloca no cliente? Não, É diferente? não. Geralmente, quando você monta um provedor via rádio, e aí você quer atender um bairro no rádio, em geral a galera bota um painelzinho setorial. Painel setorial é um tipo de antena, um tipo de rádio, entendeu? E aí com esse painel setorial, a pessoa usa o que chama de CPE. CPE é um rádio também, igual o outro, só que ele é um rádio pequenininho, de menor valor, e é um Entendi. rádio com uma distância mais certa. Porém, isso não é uma regra, não. Às vezes o cara vai atender uma residência em área rural, que fica a 15 quilômetros de distância, e ele usa um power beam desse, de Entendi. R$450. Entendi. Às vezes acontece. Entendi. E qual que é a taxa de instalação que a galera devia cobrar para instalar uma internet via rádio? Então, isso é um certo problema, porque as CPEs são caras. Vou tentar achar aqui o preço de uma CPE. E para você que quer se inscrever no curso do Alan Milionários do Telecom, se não tiver abertas as inscrições, você pode se inscrever no grupo VIP, que ele deixa sempre o link aqui embaixo. Aí, quando tiverem abertas as vagas, ele manda avisando, né, Alan? Pois é. Ó, eu tô aqui com uma CPE da Intelbras, R$576. Só que eles estão vendendo kit, né? São 2. Então, você vê, eu acho um produto caro, né? Você acha? Pra rádio, é. Pra rádio. A cara dele de desânimo. Pra rádio, cara, eu vou te falar, eu trabalhei muito com rádio. Mas peguei raiva. Eu tô percebendo, você tá falando com rancorzinho, hein? Peguei um pouquinho de raiva, cara, porque, porra, muito encheção de saco, a fibra é muito mais fácil de trabalhar. A fibra é um fio, tu pegou, passou o fio, entrou por dentro de um buraco. O rádio não, tu tem que levar a escada, tu tem que subir lá no alto da parada, tem que fazer um furo no alto do telhado, é difícil. Aí tu tem que comprar um suporte de ferro para botar a antena, aí tu bota a antena, aí o vento vira, o sinal fica ruim, e dá interferência, e aí ele destrói o cabo de rede que desce, aí tem o POE na... Ai, gente, eu não gosto mais não. Aí o que a gente percebe nisso tudo? Que o Ué. Alan era um cara que tinha muita paciência, né? Pra fazer isso tudo. Não, tinha funcionário, tinha colaboradores. Eu tinha funcionário. No início eu fiz sozinho, mas tão logo eu comecei, eu tinha funcionário pra caramba. Só que você vive o problema do funcionário. Não é uma coisa, o funcionário toca aí, foda-se. Não. Eu vivo o problema Claro. junto com ele, entendeu? E eu... Uma empresa é uma família, né? Eu sofria daquilo, entendeu? Sim. Sabe, eu via. Cara, uma vez eu tinha uma supervisora. Essa menina trabalha no NOC da TIM, cara. Ganha bem pra caramba. Trabalhou na Vox. Cara, ela ficou muito estressada com a Vox. Muito estressada, muito. Ela não aguentava mais. Porque era muito cliente no rádio, era muito problema. Muito problema. Caramba. Mas também naquela época eu tinha 60 POPs, mais de 250 enlaces no rádio. É muita coisa. Uma equipe de 4 muita pessoas, coisa. então era complicado. A gente tava falando de funcionário, né? O técnico, para ele instalar
lá na casa do cliente e tudo mais, ele tem que ser um técnico especializado em rádio? No Tem rádio, diferença de tem um técnico diferença. para outro? No rádio, você vai precisar de um técnico mais qualificado. Ah. E outro detalhe, uma instalação num cliente no rádio dá mais trabalho do que uma instalação num cliente na fibra. Na fibra, você vem com um fio do poste, entrou dentro da cada pessoa. No rádio, não. Você tem que ir lá, olhar onde você vai instalar a parada na casa, vai botar uma escada, vai fazer um furo. Na fibra, não. Às vezes você faz um furo para entrar com a fibra. Às vezes você faz furo nenhum, vai por um cantinho. Mas no rádio, não. No rádio tem que fazer um furo lá em cima, tem que prender com suporte. Tem que ser um cara que entenda muito, né? Tem que pra ser um poder técnico mais fazer. habilidoso, tem que ser um faz-tudo mais habilidoso. E outro detalhe, no rádio, você vai encontrar... Você precisa fazer a configuração do rádio. Aí você tem que fazer essa configuração. Você tem que configurar em bancada. Não é igual uma NU. Uma NU é muito simples. E no rádio é mais complicadinho. Tem SSID, tem senha, entendeu? Tem o IP de ambos os lados. No rádio é mais complicadinho, é mais complicadinho. Dá muita dor de cabeça, que era a minha próxima pergunta, mas você já falou, se dá muito trabalho rádio. Muito. Não. Muito. Dá mais trabalho. Pra que dá falando com o ranço do negócio? Não, porque eu não quero desanimar quem está aqui querendo montar um provedor no rádio. Entendi. Eu não quero deixar desanimado. Se o seu caso for rádio, Alan, é um local difícil e são casas pontuais. Vale a pena a rádio. Ah, mas são muitas casas aglomeradas. Fibra. Entendi. Uma casinha espalhada no alto do morro. Rádio. Rádio. Ó, até eu tô pegando jeito, hein? 15 casinhas reunidas numa vila. Fibra. Fibra. Então já entendeu, né? Entendi, são casos específicos. Esse profissional que você falou que é mais qualificado, automaticamente ele fica mais caro pro dono de provedor? Pra ele instalar o técnico? Fica, né? Porque, fibra ótica, ele arrumou qualquer peão, o peão tá aprendendo a fazer um conector, tá instalando na fibra. Não, é que eu já tô pegando manha de Alan, já tô colocando na ponta do lápis os gastos aqui. Falando, esse aqui mas custa a manha é tanto, essa. esse aqui custa tanto, não vale a pena. Mas a manha é essa, tem que ter essa manha. Tem que ter, né, Alan? No seu curso eu vejo que você prioriza muito A questão a financeira. questão financeira, para o seu aluno gastar o menos possível. E Isso- faturar muito. E no rádio envolve uma mão de obra mais cara. Você vai ter que contratar alguém melhor intelectualmente, faz tudo mais habilidoso. Você tem alunos que têm internet no rádio? Tem um aluno que eu sou responsável técnico que tem 1.000 clientes no rádio. 1000 clientes? Não sei se é 1.000 não, 1.200, 1.300 clientes no rádio. E nunca deu problema? Ah, deve dar problema todo dia, o cara tem 1.000. Ele não consegue. Ele é sincero a um ponto que ele não dá problema consegue. todo dia. Deve dar problema todo dia. Tem 1000, Thaís? Não é possível. Engraçado, fiquei até com vontade de passar um zap pra essa pessoa. Isso, já pergunta pra ele. A minha entrevistadora aqui quer saber se dá muito problema a sua internet via rádio. É uma curiosidade dela. Vamos dar um presente pra quem assistiu até agora? Vamos. O presente vai ser você contar um pouquinho Então, eu da... fiquei curioso para perguntar no zap, porque meu zap tá muito lento. Fique em paz. Como é que é? Eu queria perguntar no zap. Quantos clientes eles têm no rádio? Eu tive uma ideia de presente ótimo, vocês vão adorar, porque não foi programado. Fala. E ele vai ficar em saia justa. Vamos ver. Vamos dar um presente Eu vou te perguntar para quem algo está assistindo. pra quem assistiu até agora. Até agora. Tem que ter assistido até agora, senão se ferrou. Perdeu o presente. Tá na reta final aí. Tá né? na reta final. Eu vou te fazer uma pergunta pessoal que você já respondeu em outro vídeo, ok? Quem souber responder antes de você, Dá pausa no vídeo e escreve no comentário. exatamente. E aí você dá um descontinho lá no Milionários da Telecom. Milionários da Telecom. Tá bom. Pode ser? Vai, vamos ver. Tô preocupado, hein, Thaís? Como você começou a sua carreira como provedor? Tempo. Pausa, 10 segundos. Eu, Alan? Quem respondeu agora, na minutagem, eu vou ver a minutagem, hein? Vai ganhar um descontinho. Tá. Então,
Eu peguei R$1.000 emprestado da minha avó e comprei um rádio, uma antena, lá em Petrópolis, do Armando, Antenas Metaltech. Você sabe porque eu lembrei, por causa do rádio. Foi. Da rádio. Foi. Que bacana. E a avó nunca vê esse dinheiro, tadinha, vovó. Vovó já foi. A vovó já foi sem ver Mas foi de dinheiro. idosa, morreu com 97 anos. Nossa, muito tempo. Nossa, muito tempo, né? Parece 97, ela viveu 100 anos, cara. Minha avó viveu 100 anos. Penso que é E me isso. prestou os R$1.000 quando eu tinha 24 anos de idade, para poder montar o provedor. E eu peguei os R$1.000 dela, comprei 2 antenas Omni e um radinho da Planet. O rádio da Planet é uma merda, serviu para nada. Mas as antenas serviram, e eu montei o provedor nas antenas. Depois eu tive que trocar para outro equipamento, outro rádio, comprei outro rádio. Mas também começaram a disponibilizar outros rádios. Entendi. Entendeu? Bacana. Alan, estamos chegando ao fim de mais um podcast. Eu queria só dar um spoiler para o pessoal. O que vai ser o próximo? O que vem no próximo? Vai ser sobre o faturamento do provedor. O que é a pizza de faturamento? Esse assunto que eles adoram. Encerramos no Inteiro Rádio. Inteiro Rádio. Olha só que podcast bom. Um podcast só sobre rádio. Tinha dúvida? Aposto que foi esclarecida. Deixa eu fazer aqui um pequeno complemento. Galera, você que está me assistindo, presta bem atenção no que eu vou falar. Vale até fazer uma Nutella disso. Muita gente já chega para mim, Alan, quero montar um provedor de internet na minha cidade, no rádio. Aí o que acontece? Eu meio que já saco que o cara é leigo e é amador, só que ele é metido a saber das coisas. Entendeu? Eu até não sei muito ainda me comportar, eu juro por Deus que eu estou me corrigindo, com esse tipo de pessoa que é metido a saber. Porque o que acontece? Com o advento da fibra, não existe mais essa coisa de vou montar um provedor no rádio. A pessoa que abre a boca para falar isso, e quem é fera mesmo, vê, aquele cara é um idiota. Não fala nada, mas pensa. Porque não existe vou montar um provedor no rádio. Alan, vou montar um provedor e eu acho que a maioria das situações de clientes serão entregues no rádio. Porque eu preciso muito corrigir a minha audiência na hora dela procurar o que ela quer. Aí o que acontece? Aí ela pensa que, por exemplo, teve um cara até meio mitidinho, vários me procuraram com esse mesmo discurso. Quero montar um provedor no rádio. Tu ensina rádio? Ainda dá esse papo assim. Tu ensina rádio, né? Aí eu falo, cara... Na arrogância já. Eu falo, cara, mas eu já sei que, enfim, por trás é uma pessoa leiga que não é do setor. Sim. Porque se ele fosse do setor, ele não vai montar no rádio, ele vai montar um provedor de internet que talvez a maioria dos clientes dele entregues sejam no rádio. Mas eu digo para você que dificilmente você vai montar um provedor no rádio. Vai ter muitas situações em que você vai achar interessante passar fibra. Então eu preciso corrigir minha audiência. Não se monta mais um provedor no rádio. Você tem um misto de tecnologias sendo usadas. É bom para quem é leigo já vai se policiar em relação a se policiar em relação a saber o que falar, saber como se comportar, não passar vergonha diante até para não passar uma vergonha. Não passar vergonha diante de um professor ou até diante de outros profissionais, entendeu? Então, assim, para a pessoa começar a entender, meu camarada, não se monta um provedor no rádio, você monta um provedor. Eu acho que a maioria dos casos dos clientes que você vai ter, talvez você entregue esses clientes no rádio. Talvez. E eu digo que quem entende de ambas as tecnologias, dificilmente você vai conseguir entregar tudo. Nem mais do que a metade não vai conseguir, não. Porque em muitos casos você vai fazer as contas, isso aqui vale a pena na fibra. Porque o cabo drop custa 0,45 centavos o metro. Então, quando custa 0,45 centavos o metro, uma bobina de 1 quilômetro, é R$450, cara. Um enlace de rádio ruinzinho aqui, tá dando no mínimo um barão. Tu não faz nada com rádio que custe menos de 1,5 barão.
E uma bobina de drop é 450 prata. Então, assim, muitas vezes você vai fazer um orçamento e aquele orçamento, e isso aqui não combina com, como é que é? Não combina botar rádio. É melhor botar fibra. Maravilha. Inclusive, eu rodo as zonas rurais que tem hoje em dia por aí, e a galera tudo passando fibra. Ah, mas não tem poste. E o vão do poste é de 120 metros. Porque na zona rural não é igual na cidade. O poste é quase um do lado do outro. Na zona rural, os postes são muito longos. A distância entre um e o outro, às vezes, é 200 metros. Ah, muito. Então, aí eu vejo a galera passando o cabo drop e colocando poste de eucalipto. Eucalipto tratado, sério. A galera cava. O meu aluno que fez um provedor e ele levou um link de internet de 7 quilômetros, ele instalou eucaliptos como poste, porque não tinha posteamento. Esse dá nó em pingo d'água. Sério, ele instalou, em 7 quilômetros, ele instalou 14, acho que foi 14 ou 20 eucaliptos. Deixa eu botar aqui, só para a gente ver aqui. 7.000 metros dividido por 20. Eucaliptos a cada 350 metros. Não deve ter sido isso tudo, não. Deve ter sido o trecho que ele botou, talvez tenha sido um pouquinho menor. Mas ele botou vários eucaliptos, ele tirou foto, mandou para mim. Ele cavando buraco, enfiando eucalipto. Ele fez o poste para passar a fibra. Dá nó em pingo d'água. Ainda ficou puto, porque apareceu uma outra fibra no poste que ele botou. Eu falei, mete o alicate nessa porra. Já era. Corta essa merda. Entendeu? Então, antes de encerrar, eu fiz questão de explicar essa parada, esse discurso sobre essa questão do rádio. Tá certo. Se você assistiu até aqui, deixe seu comentário, ele é muito importante pra gente. E não perca o próximo podcast. Alan, Obrigado, Thaís. gratidão mais uma vez. Tamo junto. Grande abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.